Olá, na aula de hoje nós vamos tratar da modelagem de conversores em condução descontínua. Sou o professor Alessandro Batichauer e esta videoaula faz parte da disciplina Controle de Conversores do programa de pós-graduação da UDESC, Joinville. Primeiro, vou tratar de algumas características dos conversores em condução descontínua, porque, diferentemente dos conversores de condução contínua, a tensão de saída é dependente da carga. Nos conversores básicos em condução contínua, por exemplo, o conversor Buck, a relação tensão de saída pela tensão de entrada é igual a D, proporcional à razão cíclica. No caso do boost, ela é proporcional a 1 sobre 1 menos D. E no caso do buck boost, D sobre 1 menos D. Portanto, os conversores em condução contínua não dependem da carga, da frequência de chaveamento, da indutância de saída, de parâmetros que não sejam outros, a não ser a razão cíclica. Já os conversores em condução descontínua, eles têm essa dependência com a frequência de comutação, com a indutância, com a carga, que é bem diferente dos conversores em condução contínua. Por outro lado, eles têm uma dinâmica mais simples. Um dos polos e o zero, que fica no semiplano direito, se deslocam para alta frequência. Então, os conversores de condução descontínua se comportam como um circuito com apenas um polo, consequentemente bem mais estável. Conversores boost e buck boost, especialmente o flyback, que é o buck boost isolado, são projetados para operar em condução descontínua. Então, isso demonstra a importância de fazer um estudo na modelagem do conversor também no modo de condução descontínua. E mesmo que você esteja projetando um conversor para operar em condução contínua, todo conversor com baixa carga pode vir a operar em condução descontínua. Portanto, é necessário que a gente encontre modelos que representem o comportamento dos conversores também em condução descontínua. A obtenção do modelo ela é realizada aplicando o modelo da chave média, o Average Switch Model. Para isso, a gente tem que definir uma rede, um quadripolo, englobando a chave e o diodo do nosso conversor. Após definir esse quadripolo, você também deve definir as variáveis de entrada e de saída desse quadripolo, polaridade da tensão e da corrente, e, a partir daí, calcular os valores médios instantâneos desse quadripolo. Para definir essas variáveis, polaridade de tensão e de corrente, também é interessante observar e lembrar do conceito básico de fonte e carga. Por exemplo, no circuitinho mais simples, uma fonte DC e um resistor. Geralmente a gente define positivo na parte superior da fonte e negativo na parte inferior da fonte. E aqui na fonte a gente coloca a setinha de corrente sendo de baixo para cima. Ou seja, a corrente aqui para a fonte ela é positiva quando está saindo da fonte. Por quê? Porque a fonte será o fornecedor de energia. Já aqui no resistor, o positivo está em cima, o negativo embaixo e a corrente está entrando pelo positivo. Então veja, carga, corrente entra pelo positivo, fonte, corrente sai pelo positivo. Então a gente sempre toma essa definição diferente do ponto de vista do elemento ser fonte ou carga. Isso para alguns circuitos é natural e aqui no quadripolo a gente também tem que lembrar disso. Então a entrada do meu quadripolo ela vai ser a carga, está ligada à fonte do circuito, que no caso o exemplo é o conversor buck boost. Então eu tenho essa entrada de energia aqui, esse lado do quadripolo se comporta como carga, portanto positivo em cima, negativo embaixo, e a corrente entrando pelo positivo. E esse lado vai fornecer energia para a saída, portanto a corrente positiva saindo pelo positivo, tá? Exatamente com a mesma definição que a gente tem aqui no circuito básico acima. Observamos que o quadripolo não tem elementos armazenadores de energia. Então, toda energia que entra tem que sair do quadripolo. Por isso que a gente tem que ter um lado comportamento de carga, o outro lado comportamento de fonte.
Para a obtenção dos valores médios instantâneos na entrada e na saída do quadrupolo, a gente precisa analisar as etapas de operação do conversor em condução descontínua. Então, temos aqui o conversor buck boost. Na primeira etapa, a chave está fechada. Eu estou armazenando energia no indutor, a corrente é linear e crescente, partindo de zero, evoluindo até o valor máximo aqui, denominado I de pico. Essa derivada é dada por Vg sobre L, porque a tensão no indutor é a própria tensão de entrada. Quando a chave abre, essa corrente ela é entregue para a saída, então a energia armazenada no indutor é entregue para a saída, e a corrente ela passa a ser linear e decrescente, partindo de I de pico, decrescendo até zero. Quando a corrente chega a zero, eu tenho uma etapa que caracteriza a condução descontínua. Zero de corrente, zero de tensão no indutor, portanto, zero de transferência de energia. A derivada nessa segunda etapa é dada pela própria tensão de saída, V sobre L. Analisando as formas de onda aqui, a gente vai chegar nas formas de onda da entrada e da saída do quadrupolo, tensão e corrente, e nos seus respectivos valores médios instantâneos. Portanto, a corrente na entrada do quadrupolo é a própria corrente do indutor nesse período de 0 até D, no período que a chave está fechada. Isso forma essa área achurada, denominada Q1, que é a área de um triângulo. Razão cíclica, denominada aqui D1, vezes o I de pico sobre 2. A corrente na saída do quadrupolo, ela é análoga. Parte de I de pico e decresce até zero, também é um triângulo. Aqui o valor de corrente, aqui a razão cíclica, denominada D2. As tensões, elas partem das formas de onda de tensão na chave e no diodo. Na primeira etapa temos a chave fechada, tensão zero. Na segunda etapa temos o diodo conduzindo, então a tensão aqui é V, portanto a tensão na chave é Vg menos V, que está aqui. Na terceira etapa temos tensão no indutor igual a zero, portanto a tensão aqui é o próprio Vg. Aqui. Então tem que obter o valor médio instantâneo de V1, ou seja, a integral com esses três patamares aqui, com esses três intervalos de tempo, D1, D2 e D3. De forma semelhante, para a saída do quadrupolo, temos na primeira etapa essa chave fechada, a tensão aqui é Vg, a tensão aqui pela conexão é V, então temos Vg menos V. Na segunda etapa, o diodo está conduzindo, temos zero, e na terceira etapa, já que a tensão no indutor é zero, temos 0 menos V, temos aqui menos V. Observem que o gráfico está para cima, mas o patamar está escrito menos V. Tá? Essas formas de onda, assim como figuras, etc., a gente pegou do livro do Erickson, então estou seguindo a notação do livro do Erickson. Agora, na sequência, vamos obter os valores médios instantâneos a partir dessas formas de onda. Então, a corrente de pico, aqui, que é necessária para obter a área desse triângulo, ela é dada por Vg sobre L, D1 vezes Ts, simplesmente essa subida de corrente, essa derivada. A tensão média no indutor, como a gente colocou aqui, ela é Vg no período que a chave está ligada, V no período que a chave está desligada, 0 no período que não tem ninguém conduzindo. Então, a partir daí, a gente pode obter uma relação entre a razão cíclica 1 e a razão cíclica 2, já que a tensão média aqui ela é 0 num período para o indutor. Dessa forma, a gente, tornando esse lado da equação igual a 0, pode relacionar D1 com D2, dessa forma que está aqui demonstrada, D2 igual a menos D1 Vg por V.
Pode parecer estranho esse menos aqui, né, uma razão cíclica 2 ser negativa, mas na verdade a razão cíclica 2 não é negativa. É porque a tensão VG é positiva, porém a tensão V é negativa. Tá? Então aqui vai ter uma tensão negativa que com esse D, que é positivo, vai se tornar aqui um sinal positivo, então D2 é positivo. Ok? Dando sequência ao equacionamento, então agora a gente já sabe a corrente de pico, sabe a razão cíclica 1, sabe a razão cíclica 2. Então, de forma bem tranquila, a gente chega nas correntes médias I1 e I2. A corrente média I1, conforme comentado, a expressão base 1 sobre o período, integral ao longo do período do I1 de t dt, que nada mais é do que a área Q1 por Ts. A área Q1, ela nada mais é do que 1 meio da base vezes a altura, então D1 Ts vezes I de pico sobre 2. Né? E aí você chega nessa relação aqui, que está relacionada à corrente e a tensão na entrada do quadripolo. De forma similar, a gente chega na relação I2, tá? Que também é base vezes altura, então D2 Ts vezes o I de pico sobre 2, e substituindo a igualdade que nós tínhamos na transparência anterior de D2 com D1, a gente já chega nesta relação aqui. Portanto, a gente pode interpretar o que nós temos na entrada do quadripolo. A partir daquela equação que relaciona tensão com corrente, eu posso trabalhar essa equação, semelhante à lei de Ohm, V igual a RI. Então, se eu trabalhar aqui I igual a V sobre R, posso isolar o R e ver que a resistência equivalente vista na entrada do quadripolo, ela é 2 vezes a indutância, razão cíclica ao quadrado, frequência de comutação, aqui representada pelo período Ts. Então, a entrada do quadripolo ela vai ser representada como um resistor sem perdas, um resistor que vai receber energia e vai transferir para o elemento de saída do quadripolo. E essa resistência, ela depende da indutância, da razão cíclica e da frequência de comutação, aqui representada pelo período. Na saída do quadripolo, nós vamos ter uma fonte de potência. A fonte de potência é um elemento diferente, nós já vamos ver as características dele, mas no momento vamos interpretar aqui tensão e corrente nessa fonte de potência. Então a ideia é que a corrente I2, que é aquela relação que a gente obteve na transparência anterior, a razão cíclica ao quadrado Ts por 2L, V1 ao quadrado por V2. Essa relação a gente pode passar V2 para lá multiplicando, eu tenho I2 vezes V2. I2 vezes V2 me dá a potência na saída do quadripolo. E essa potência, então, ela é igual a V1 quadrado sobre R. E isso aqui é a potência aqui da fonte de potência. Observe que V1 quadrado sobre R é a expressão de potência no resistor. V quadrado sobre R. Então aqui a gente observa que a potência na saída do quadripolo é igual à potência na entrada do quadripolo, chamada aqui de potência P de T. Tá? A fonte de potência. Fonte de potência, ela é um elemento provavelmente diferente para todo mundo, pelo menos até essa modelagem eu não conhecia, esse elemento de circuito, mas ela é fácil de entender, fácil de usar e de interpretar. A fonte de potência, como o nome diz, ela mantém a potência nos seus terminais. Então, ela não pode ser curto-circuitada e também não pode ser deixada como circuito aberto. Por quê? Porque se eu colocar aqui um curto, a potência é zero. Se eu deixar como circuito aberto, a potência é zero. Então, da mesma forma que a fonte de tensão mantém tensão em seus terminais, a fonte de corrente mantém corrente em seus terminais, a fonte de potência mantém potência em seus terminais. Não importa a tensão, não importa a corrente. Então, eu posso ter essa potência com uma tensão bem baixinha e uma corrente muito alta.
ou com uma tensão bem alta e uma corrente bem baixinha, ou um meio termo aqui de tensão e corrente. Mas o importante é que eu tenho este comportamento de potência, uma constante. E essa potência ela pode ser positiva, obtida com tensão e corrente positiva, ou obtida com tensão e corrente negativa, porque negativo vezes negativo dá positivo. Então eu posso absorver potência ou fornecer potência através dessa fonte de potência. Portanto, esse quadripolo vai ser modelado como uma rede de duas portas sem perdas. Essa rede de duas portas não possui armazenamento interno de energia, portanto, a potência instantânea, vejam, estamos falando só da potência média. A potência instantânea de entrada é igual à potência instantânea de saída. A potência instantânea é dependente da fonte e da carga conectada a essa rede. Essa potência instantânea ela depende apenas dos elementos de uma porta. Então, dependendo do que eu conectar em uma porta, ele já impõe a potência e a outra porta ela simplesmente tem que lidar com aquela potência. Okay? Então, uma porta ela se torna fonte, que fornece energia, e a outra se torna carga, que recebe energia. E dessa forma a gente tem esse elemento aqui, fonte de potência, que a gente já mostrou algumas características ali atrás. Propriedades da fonte de potência. Fonte de potência ela é bem tranquila de trabalhar, uma vez que a associação série ou paralelo de fontes de potência simplesmente soma. Potência simplesmente soma. Então não importa se as fontes de potência estão em série ou em paralelo, eu tenho aqui três fontes com conexão série e paralelo. O meu equivalente é P1 mais P2 mais P3. Da mesma forma, transferir potência de um lado para o outro de um transformador também é bem tranquilo, porque transformador não mexe na potência, transformador altera a tensão e a corrente de um circuito. Então, se eu tenho P1 do lado primário do transformador, eu tenho P1 do lado secundário do transformador. Simples assim. E aqui, então, a gente apresenta a nossa rede, que ela é composta de um resistor livre de perdas e a fonte de potência. Portanto, a ideia é que a gente transfira energia para esse resistor, que por sua vez é passada à fonte de potência, que por sua vez entrega para a carga. Essa é uma rede de duas portas, sem perdas. A entrada baseada em resistor obedece à lei de Ohm, e a potência na entrada dessa porta é transferida para a potência de saída. Exemplo da aplicação desse modelo de chave média com essa rede de duas portas com um conversor buck-boost. Então aqui temos o conversor buck-boost original, que a gente até já equacionou e obteve esses valores médios na entrada e na saída do quadripolo, e aqui a gente vai substituir essa rede pelo resistor sem perdas e pela fonte de potência. E agora a gente vai poder fazer a análise do circuito a partir deste circuito aqui. Em regime permanente. Em regime permanente, a gente sabe que o indutor se torna um curto-circuito, o capacitor se torna um circuito aberto, então a resistência é posta aqui em paralelo com a fonte de entrada e a fonte de potência é posta aqui em paralelo com a fonte, com a carga aqui na saída. A potência na entrada do conversor ela pode ser dada por Vg² sobre o RE, porque é a tensão do resistor ao quadrado pela resistência, e a potência de saída, potência aqui no outro resistor, V de saída ao quadrado pelo R. Como a potência de entrada é igual à potência de saída, a gente tem esta igualdade aqui, observando que a tensão de saída pela tensão de entrada, mais ou menos a raiz das resistências, a relação aqui da resistência de saída com a resistência de entrada. A solução em regime permanente obtida no slide anterior era para sinais de corrente contínua, e aqui a gente tem a solução para sinais de corrente alternada. A tensão aplicada aqui na resistência continua sendo a tensão Vg, portanto a potência com sinais de corrente alternada pode ser dada por Vg RMS, Vg eficaz, ao quadrado pela resistência RE. Na saída, da mesma forma,
tensão de saída eficaz ao quadrado pela resistência. Igualando novamente as potências de entrada e saída, a gente chega na mesma expressão, raiz quadrada da resistência de carga pela resistência de entrada. Então, a gente vê que tanto para sinais CC quanto para sinais CA existe a dependência dos parâmetros de carga, frequência e indutância, coisa que não acontece em circuitos em condução contínua. Dessa forma, então, como é que a gente pode determinar esses mesmos circuitos para outros conversores? Então, a ideia é você delimitar o teu quadripolo, as tuas variáveis de entrada e saída, as variáveis de entrada na chave, as variáveis de saída no diodo. Só um cuidado com a polaridade aqui, da entrada e da saída, lembrando que a gente deve fazer essa relação, que a entrada vai ser modelada por uma resistência, a saída por uma fonte de potência, onde a potência na resistência é igual à potência na fonte de potência. Então, a gente substitui esses elementos não lineares por um elemento linear e uma fonte de potência que também se comporta de forma linear. Sendo assim, para o conversor buck, a gente tinha no buck original a chave nessa posição, agora eu tenho o resistor nessa posição, aqui era a posição do diodo, agora aqui fica a fonte de potência. No conversor boost, a chave ficava nessa posição, em paralelo, enquanto o diodo ficava aqui em série, e a gente tem agora a resistência RE e a fonte de potência. É interessante observar que, fazendo essas substituições, calculando os valores médios instantâneos da corrente e da tensão aqui no resistor, que é a entrada do quadripolo, a gente chega na mesma resistência do buck boost. Então, essa resistência RE é igual para os conversores buck, boost e buck boost. Isso facilita bastante as contas aqui e a análise dos conversores para a obtenção dos modelos. Para os conversores Chuck e CPIC, a chave do Chuck está nesse ponto, o diodo do Chuck está nesse ponto, no CPIC a chave está aqui e o diodo está aqui. Também fazendo essa análise em regime permanente, corrente contínua para os conversores Chuck e CPIC, você chega basicamente na mesma expressão anterior, com a diferença de que nos conversores anteriores só tinha uma indutância, então aqui era L1. Agora você tem uma indutância na saída e uma na entrada, para cada um desses conversores, aqui aparece o paralelo de L1 e L2, mas é basicamente a mesma relação de resistência RE. Solução em regime permanente para os conversores buck e conversores boost. Uma vez que você substituiu a chave e o diodo por esses componentes, em regime permanente. No caso do buck, o indutor virou um curto, o capacitor que estava aqui virou circuito aberto, o circuito passa a ser dessa forma. No caso do boost, o indutor estava aqui, virou um curto, o capacitor estava aqui, virou circuito aberto. Então, a gente tem essa relação. De forma que é bastante fácil de observar que no caso do buck, a tensão no resistor RE é a tensão de entrada menos a tensão de saída. Então, isso aqui é que vai dar a potência no RE, essa tensão entrada menos saída ao quadrado também. RE dá a potência. E a potência de saída é o próprio VG pelo R. No caso do conversor boost, a potência no resistor, aqui RE de entrada, é dada pela tensão VG, que é aplicada sobre ele, e aqui na saída é o próprio V, a tensão aplicada no resistor de saída. Então é um equacionamento bem simples. Fazendo esse equacionamento, você chega nessas relações, onde aqui a gente pode até comparar as relações de condução contínua com condução descontínua. Então, conforme eu já havia afirmado antes, no caso do buck, a relação em condução contínua depende apenas de D, uma relação diretamente proporcional. Agora, em condução descontínua,
o ganho em condução descontínua é esta relação 2, 1 mais raiz de 1 mais 4RE por R. Essa expressão é possível de observar que ela tem aqui uma relação com a fórmula de Bhaskara. Então, você equacionando o circuito, você chega na equação de segundo grau, a qual você resolvendo ela vai chegar nesta relação aqui. Então, vem de uma resolução da equação de segundo grau. No caso do boost, em condução contínua, 1 sobre 1 menos D, conversor elevador. Em condução descontínua, é basicamente a mesma expressão do buck, só que invertida. Observe que aqui era 2 sobre um denominador bastante grande. Agora, praticamente tudo que está aqui no denominador, no caso do boost, está no numerador, dividido por 2. E observe ainda que era RE por R, agora aqui é R por RE. Mas você tem basicamente a mesma dificuldade de resolução nesses dois casos aqui, caem equações de Bhaskara para resolver. Os conversores buck-boost, chuck, CPIC, eles têm relação D por 1 menos D, onde o sinal negativo depende da polaridade que você adota para a tensão de saída. Mas é uma relação aí comum a esses conversores em condução contínua. Em condução descontínua também a relação é comum, raiz de R por RE, onde o sinal aqui representa que a polaridade adotada para a saída foi invertida. E o limiar entre a condução contínua e a condução descontínua, ele pode ser dado por esta relação aqui. Tá? 1 menos D sobre D, o V de saída pelo RE de D. Esse seria o valor crítico de corrente. Se a corrente for maior do que o crítico, ela está em condução contínua. Se ela for menor do que o crítico, ela está em condução descontínua. É uma forma de você avaliar o modo de condução do conversor. Então, isso aqui para a solução em regime permanente, a partir deste modelo de resistor sem perdas dessa rede com quadripolo. E agora o modelo CA de pequenos sinais. A ideia é bastante semelhante à anterior. A gente tem este quadripolo, que você vai substituir no lugar lá do conversor, essa relação entre as correntes de entrada e saída do quadripolo, que vão te levar à obtenção do resistor RE, e a ideia aqui é o mesmo conceito. Você, no lugar da razão cíclica, substituir um valor quiescente mais uma perturbação. No lugar da tensão de entrada, substituir um valor quiescente mais uma perturbação. No lugar da corrente de entrada do quadripolo, uma corrente de entrada quiescente mais uma perturbação. E idem aqui para as tensões de correntes de saída. Lembrando sempre que o valor quiescente tem que ser bem maior do que a perturbação, analisando em módulo. Sendo assim, eu posso montar um circuito a partir dos parâmetros de entrada, onde a minha corrente de entrada ela vai ter uma dependência com a tensão de entrada e sinais que multiplicam a tensão de entrada, que o autor chamou aqui de 1 sobre R, parâmetros que dependem da razão cíclica, tudo que multiplica a razão cíclica ele denominou aqui de J1, e parâmetros que multiplicam a tensão de saída, que foi chamado aqui de G1. A mesma coisa que a corrente 2. Ela vai ter uma dependência de V2, tudo que multiplica V2 está sendo agrupado com menos 1 sobre R2, tudo que multiplica o D é J2, tudo que multiplica o V1 é G2. Esse circuito pode ser analisado e a ideia é semelhante à anterior. Você substituir essas variáveis e resolver. Poderia ser resolvido por Laplace, como foi feito antes, mas a ideia aqui, no caso, Ericsson mostrou uma linearização a partir da série de Taylor. Então, a partir daquela relação, corrente de entrada, que é a tensão dividido pelo RE, essa expressão ela é função de V1, de V2 e da razão cíclica. Como que a gente faz a expansão em série de Taylor de uma função que é dependente de 3 variáveis? A gente pode dizer que esta função, então no caso do I1, que é o I1 quiescente mais a perturbação,
O valor quiescente é a própria função com V1, V2 e D quiescente, mais o V1 de perturbação, derivada desta função, né, que é essa própria função aqui, em função de V1, onde V2 e D são quiescentes. Então, você pega a função, substitui V1 como variável e deriva em função de V1 com V2 e D quiescente. Da mesma forma, tudo que multiplica V2, eu vou obter como sendo a derivada da função em função de V2, quando V1 e D são quiescentes. E tudo que depende da razão cíclica é a função com V1 e V2 quiescentes, D sendo a variável derivada em relação à razão cíclica. Isto tudo aqui, mais os termos de ordem mais elevada, os termos não lineares, aqueles que a gente deve desprezar. Lembrando que os parâmetros que nos são relevantes para a obtenção do modelo CA são esses parâmetros AC aqui. Então, resolvendo isso, a gente tem que essa corrente 1, ela é V1 mais 1 sobre o R1, o V2 que multiplica o G, o D que multiplica o J1. Como é que eu obtenho esse 1 sobre R1? 1 sobre R1 é a derivada da expressão V igual a RI para V2 igual a constante e D igual a constante. Derivo isso aqui em relação a V1. Quando V1 igual ao V1 quiescente, a gente vai obter 1 sobre RE de D. Derivada da função em relação a V2, a gente observa que a expressão que relaciona V1, RE e 1 não depende de V2. Então, quando deriva em relação a V2, você vai ter ali 0. E essa relação em função de D, você fazendo a derivada, você vai obter menos V1 sobre RE quadrado de D, derivada do RE de D em função de D, resolvendo esta derivada, 2V1 de RE. Né? Então, esse aqui é o termo J1. Para os termos quiescentes, é só substituir no lugar de V1, V1 quiescente, no lugar de V2, V2 quiescente, no lugar de D, o D quiescente. Então, a gente tem que o I1 quiescente é V1 quiescente por o RE de D quiescente. Você deve fazer a mesma coisa para os termos do lado do secundário, do lado da fonte de potência, onde o I2 é V1 quadrado por V2 RE de D, e isto daqui é a função de V1, V2 e de D. Então, observa a função de V1, função de V2, função de D. Substituindo os valores quiescentes, então a gente tem V1 quadrado por RE de D V2, está aqui. Agora pega essa função, tem que fazer a mesma coisa. Substituir V1, derivar em relação a V1, substituir V2, derivar em relação a V2, substituir o D, derivar em relação ao D, para encontrar esses termos. 1 sobre o R2, o G2 e o J2. Fazendo isso, você primeiramente vai encontrar o termo 1 sobre R2, derivado da função com V1 quiescente, V2 variável e o D quiescente. Em relação a V2, isso aqui resulta em 1 sobre o R, 1 sobre a resistência de carga, que é igual ao ganho do conversor, M ao quadrado, RE de D. Apenas para uma compreensão, né, do que isso representa em relação à saída. Então, aqui é aquela curva da fonte de potência, corrente por tensão, e aqui está a fonte de potência. Então, a carga, ela representa essa reta aqui, ó, 1 sobre o R, que é a resistência de carga. Então, quando eu considero uma determinada carga, eu estou escolhendo esse ponto de operação. Se eu mexo na carga, eu estou mexendo nesta reta aqui, por exemplo, colocando ela aqui nesta direção ou aqui nesta outra direção. Mas supondo que ela está aqui, então quando eu encontro esse modelo, eu encontrei o modelo que representa este ponto. Como é um modelo linear, ele vai representar esta reta que está aqui. Observem que aqui nas proximidades dessa reta, eu tenho que a reta é igual à curva exponencial da fonte de potência. A partir do momento que eu começo a me afastar do ponto de operação, eu não vou ter mais uma representatividade.
né? Só que o modelo ele leva isso em consideração, porque o modelo é dependente desses parâmetros. Por isso que o meu degrau da razão cíclica, o meu degrau da tensão de entrada não pode ser muito grande, porque eu vou ter um degrau daqui para cá. Chegando nesse ponto, o meu modelo vai estar representando outra reta, com outra tangente, né? Eu só não posso ter um degrau, por exemplo, daqui para cá. Aí um ponto estaria aqui e o outro estaria bem distante. Ok? Poderíamos até mostrar isso aqui, né? Então, se isso aqui continuar reto, agora a gente vê que este ponto de operação, voltar aqui o ponteiro para o laser, né? Este ponto de operação é bem diferente deste. Então, por isso que o meu degrau não pode ser um degrau grande, ele tem que ser um degrau pequeno. Bom, fazendo todos aqueles cálculos, aquelas derivadas, você chega nessa tabela aqui com os resultados de G1, J1, R1, G2, J2 e R2. Isso tudo já está feito, tabelado para os conversores básicos, conversores Buck e Boost. O conversor Buck e Boost aqui, ele chama de genérico de duas chaves, porque esse modelo acaba valendo para o Buck Boost e para o Chuck, o CPIC e o ZAP. Então, você tem aqui os parâmetros para todos os conversores. Tá? Não é necessário rededuzir, uma vez que já está tudo deduzido aqui, portanto, só entender o método. Montando isso em termos de circuitos, tá? Então, o circuito que foi calculado a partir daquela equação é como se a gente tivesse resolvido isso aqui para o conversor Buck-Boost. Eu tenho a tensão de entrada, a corrente de entrada, ela tem uma parcela aqui que depende do RE, uma parcela aqui representada por uma fonte de corrente, uma J1 que depende de D, e uma outra fonte de corrente, um G1, que depende da tensão de saída. E isso resulta aqui do outro lado, uma fonte de corrente G2 que depende da tensão de entrada, outra fonte de corrente J2 que depende da razão cíclica, e uma resistência aqui, R2, denotando no final a tensão V2. Né? Então, isso aqui é a base daquelas equações que foram apresentadas e que foi resolvido aqui esses termos, tá? Só montando na forma de circuito para ver como que aquelas equações ficam em termos aqui do circuito elétrico equivalente. Para os conversores Buck e Boost, como a chave e o diodo mudam um pouquinho a sua posição, pode ser mais conveniente inverter essas fontes de corrente aqui, né, em função da característica de que tanto o conversor Buck quanto o Boost, a tensão de saída não é invertida em relação à tensão de entrada, que é o que acontece no caso do Buck Boost. Okay? Então, no caso do Buck e do Boost, é bem comum você trabalhar com a entrada aqui igual, corrente entrando aqui no positivo, e o positivo na parte superior, já a saída, o positivo também na parte superior, só que agora a corrente 2 saindo. Então, isso vale para o Buck e para o Boost, porque a tensão de saída do Buck e do Boost ela é invertida em relação ao do Buck Boost. E aí, por consequência, aqui no modelo você inverte o sentido destas fontes de corrente aqui e, consequentemente, o sentido da corrente 2. Tá? Então, aqui mostrando o conversor Buck com este modelo. Está aqui o modelo mostrado, né? Toda a parcela que depende da corrente de entrada, toda a parcela aqui que resulta na corrente de saída, indutor e capacitor de filtro. Chega na carga, a mesma ideia aqui para o conversor Boost, fonte e indutância, a entrada representando a chave, aqui representando o diodo de saída, capacitor de saída e a carga. Então, os conversores Buck e Boost e os seus modelos de pequeno sinal para condução descontínua. Bom, função de transferência dos modelos de pequenos sinais. As funções elas são expressas em termos da resistência, da indutância, da capacitância e do ganho. Não é só uma função da razão cíclica. E essas funções de transferência de pequenos sinais, elas seriam iguais
em termos de condução contínua ou descontínua, se expressas em função do ganho, não da razão cíclica. Tá, ok? Então a gente teria aí funções iguais, só que o ganho dos conversores condução contínua e descontínua, eles são diferentes. Então é aí que aparece a diferença. Tá? Sendo assim, os conversores boost e buck boost DCM, eles têm dois polos e um zero no semiplano direito. Uma vez que as funções são iguais, o que difere é o ganho. Os conversores boost e buck boost em condução descontínua, a gente já viu que tem dois polos e um zero no semiplano direito. A mesma coisa vale para o DCM. Só que em DCM, em condução descontínua, a indutância é muito pequena. O que isso quer dizer? Quer dizer que o zero é deslocado para alta frequência, geralmente acima da frequência de comutação. Se você está acima da frequência de comutação, é uma frequência que não tem mais interesse. Então, eu não preciso complicar o meu modelo adicionando mais polo, mais zero, se eles já estão em uma frequência que não é mais de operação do meu conversor. Então, eu posso desprezar o efeito desse polo e desse zero. O polo, que depende da dinâmica do indutor, ele também é deslocado para uma frequência elevada, a qual fica muito próxima e às vezes até maior que a frequência de comutação. Então, se ele está perto da frequência de comutação ou acima, eu também posso desprezar os efeitos desse polo. Aqui no caso é perto ou acima, então a gente tem que entender que você vai estar desprezando os efeitos, mas não quer dizer que eles serão invisíveis, certo? Esses efeitos eles podem aparecer, ok? Então, dessa forma, os conversores buck boost e buck boost em DCM, eles vão apresentar uma resposta de primeira ordem, porque se ele tinha dois polos e um zero, um dos polos e um zero vão para uma frequência muito alta e podem ser desprezados, de forma que eu posso modelar esses conversores por apenas um polo. Para fazer isso, então a gente aproxima o indutor a zero. Já que ele é muito pequeno, a gente já aproxima para zero de uma vez, aproximando ele para zero, esse polo e esse zero que se movem aqui com a dinâmica do indutor, eles vão sumir do nosso modelo e o modelo vai ficar mais simples. Fazendo isso, a gente tem que esse circuito fica desta forma, sem indutância. Então aqui o circuito do conversor boost, e eu posso obter a relação saída pela entrada por essa expressão bem simples. Tensão de saída pela razão cíclica, um ganho GD0, então da razão cíclica a saída, 1 mais S ômega P, ou seja, somente um polo em ômega P. E o ganho, tensão de saída pela tensão de entrada, 1G G0, 1 mais S, o mesmo ômega P. Então é o mesmo polo, que não é novidade aqui para ninguém, que os polos são iguais, só muda o ganho. O ganho G0 e GD0. Aonde o GD0 ele é J2, que multiplica o paralelo da carga R com o R2. O ômega P, que é o polo, ele é 1 sobre o paralelo do R2 com o R, que multiplica a capacitância. E o G0, ele é G2, o R paralelo aqui com o R2. Tá? Então agora ficou mais simples, né? A gente precisa obter apenas os termos G2, R2, J2. E com isso você obtém todos os ganhos e o polo. E isso já está obtido aqui nesta tabela. Então, para os conversores buck boost e buck boost, o ganho GD0, o ganho G0 e o polo ômega P. Então, aqui, para os três conversores, a gente observa uma semelhança bastante grande, especialmente no buck e no boost. 2V sobre D, 2V sobre D, 1 menos M, M menos 1. 2 menos M, 2M menos 1. Então, parecido aí, aqui no caso do ômega P também, né? 2 menos M, 2M menos 1, 1 menos M, M menos 1, R por RC. A gente vê aí uma semelhança
de modo que a resolução é bem parecida. Né? Eu ia falar deve ser, mas eu já resolvi isso aqui, então a solução é bem parecida. E no caso do buckboost, é uma solução mais simples, V por D, ganho aqui sempre é M, e aqui no caso 2 sobre RC. Para verificar a validade deste modelo, então a gente apresenta um exemplo de um conversor boost DCM, resistência de 12 ohms, indutância de 5 microhenry, capacitância de 470 micro, frequência de comutação de 100 kHz. Ele fala aqui que a tensão de saída regulada deve ser regulada em 36 volts. E é desejado obter o modelo para um ponto de operação onde a corrente de saída é 3 amperes e a tensão de entrada é 24 volts. Então, o primeiro passo aqui é fazer a conta, usando a expressão apresentada no próprios slides lá atrás, que a potência, que no caso é o conversor boost, ele é a corrente, tensão de saída menos a tensão de entrada, então é 3 amperes, que é a corrente que se deseja trabalhar, tensão de saída 36 volts, menos 24 volts de entrada, 36 watts. Essa potência aqui é a potência no quadripolo, não é a potência de saída, tá? É a potência lá no quadripolo. Resistência RE, então pode ser dada pela tensão de entrada quadrado pela potência, então é como se a resistência equivalente na entrada fosse 16 ohms. Calcula-se aqui a razão cíclica por aquela expressão do RE, só isola a razão cíclica através dela, chega-se aqui na razão cíclica de 0,25, né? E aí a gente pode calcular o ganho GD0, que chega-se em 72 ou 37 dB, e a frequência do polo, aproximadamente 112 Hz. Então, pegando esses parâmetros e fazendo assim. Nesse slide eu apresento a simulação do conversor boost, mostrando aqui em cima a tensão de saída, que o conversor boost está com a tensão em aproximadamente 36 volts, e aqui a corrente do indutor do conversor boost, demonstrando que ele está em condução descontínua. Primeira etapa, a corrente cresce linear, segunda etapa, decresce linear, e uma terceira com zero de corrente e zero de transferência de energia. Então, primeira análise, a análise de regime permanente, para mostrar que o conversor está operando nas condições previstas ali para o teste. Aqui nesse slide, nós temos o resultado da simulação juntamente com o modelo, demonstrando aqui os 37 dB de ganho obtido no modelo. Nessa curva em preto mais escuro, mais grosso, nós temos o resultado do modelo. Na curva um pouquinho mais fina, aqui nós temos o assintótico do modelo, a resposta assintótica do modelo. E esse pontilhado que aparece somente aqui embaixo é o resultado da simulação. Então, nesse diagrama de Bode, o que a gente pode interpretar? Bom, primeiramente, observando que o regime permanente ele está lá com 37 dB, conforme os cálculos demonstrados. A diferença do assintótico para o real é de em torno de 3 dB, no ponto da frequência de 112 Hz, que é a frequência do polo calculada, então, corroborando com o cálculo do ganho e o cálculo do polo. O decaimento é de 20 dB por década, também demonstrando que o sistema ele tem uma resposta de primeira ordem com apenas um polo, e até aproximadamente 50 kHz nós temos a resposta do modelo e da simulação sendo exatamente iguais. A partir de 50 kHz a gente vê que a resposta da simulação apresenta uma queda mais brusca aqui do que o modelo. Por que isso acontece? Bom, primeiro porque o modelo ele é simplificado, nós consideramos indutância igual a zero, portanto, nem tudo que existe na vida real está aqui no modelo. E, conforme comentado, um polo e um zero do circuito real se deslocam para próximo da frequência de comutação, nesse caso, os 100 kHz. Portanto,
Aqui, aproximadamente 50 kHz, a gente vê o efeito de um segundo polo. Um polo que começa a fazer um decaimento aqui de 40 dB por década. Isto aqui é importante? Não. Do ponto de vista de controle, nós temos uma limitação que é justamente fs/2, que é a recomposição do sinal amostrado. Eu não consigo recompor um sinal amostrado se eu não tiver pelo menos o dobro da frequência na amostragem. E o conversor chaveado, ele funciona como uma amostragem. O chaveamento é uma amostragem. Então, a frequência do sinal que eu posso operar com esse conversor é até, em teoria, fs/2. Na prática, a gente trabalha, para ter uma garantia, com fs/4. Então, se o nosso modelo fosse coerente até 25 kHz, estaria ok. Nesse caso, em termos de módulo, está perfeitamente ok. Em termos de fase, a gente observa que o modelo e a simulação eles se equivalem até algo aí um pouquinho antes de 10 kHz, talvez na casa de 8 kHz. Lembro que a faixa de interesse seria até 25 kHz, um quarto da frequência de chaveamento. Nessa frequência, a gente já tem uma pequena diferença de fase entre o modelo e a vida real. E aí aqui você tem dois caminhos a seguir. Ou você pode retornar as equações e modelar todo o sistema para um modelo de segunda ordem, que obviamente vai gerar um trabalho bastante grande, ou você analisa essa diferença e considera essa margem na hora de fazer o projeto de controle. Então, quando você está fazendo o projeto de controle, você sabe que lá na frequência de 25 kHz de fs/4, ao invés da fase ser 90, negativo, ela vai ser menos 120, menos 130, alguma coisa nessa ordem. Então você dá uma folga no teu sistema. Você, ao invés de trabalhar com esse menos 90, você trabalha com uma frequência maior, você dá uma folga ali de 20, 30 graus, valor esse que você pode até obter aqui a partir da simulação. Eu acho isso muito mais prático, muito mais simples de trabalhar do que obter o modelo de segunda ordem. Nessa transparência eu mostro o mesmo diagrama de Bode, tá? Só que a simulação feita por mim. Então ali era, no slide anterior era o sinal do próprio Ericsson, a demonstração do próprio Ericsson, e aqui é o que foi feito por mim. Estou demonstrando que tudo que o Ericsson colocou ali é verdade, né? 37 dB, aproximadamente 112 Hz, o polo, e ele decai aqui a 20 dB por década, e aqui na frente a gente vê o efeito do segundo polo. Aqui também é visível, eu só não coloquei o modelo junto, mas se colocasse o modelo junto a gente veria aqui um deslocamento. Tá ok? Então a gente confirma que realmente o modelo de primeira ordem é satisfatório e funciona muito bem, além de ser relativamente simples. Então vale a pena modelar dessa forma. Bom, a ideia do trabalho desta aula é que a gente faça a validação dos modelos deduzidos, ou seja, o modelo do Buck, do Boost e do Buck-Boost, utilizar a resposta ao degrau e utilizar o AC-Sweep. Lembrando que vocês escolhem quantos vão testar com resposta ao degrau, quantos vocês vão testar com o AC-Sweep. Deve-se validar o modelo do Buck-Boost para o modo abaixador e elevador e deve-se avaliar até quando que a linearização é válida. Tá? Esta avaliação aqui também é importante fazer para um conversor. Tá? Não precisa fazer para os 3 conversores. Então, o Buck ele é linear. A linearização no Buck ela vai mais longe. Você não deve ter problemas de validade do modelo. Mas o Boost ele é não linear e o Buck-Boost é não linear. Então, essa avaliação aqui, façam no Buck-Boost ou no Boost. Não precisa fazer nos dois. Apenas que vocês mostrem que vocês sabem avaliar isso daqui. Então, de novo, como é que eu faço a avaliação? Simula com 1% de degrau. Vê que está batendo a simulação.
simula com 2%, com 10%, com 20%, até que chega uma hora que você vai ver que o teu modelo não responde mais igual o conversor. Então, a partir dali você vê, poxa, aqui já não está mais dando certo a minha simulação. Tá ok? Na aula seguinte, a gente vai começar com os controles, né? Primariamente o controle por histerese, e depois os outros controladores. Obrigado, pessoal, e até a próxima semana.